Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Como a Milena falou, espero que os irmãos tenham tido um dia abençoado na presença do Senhor e que nessa noite também possamos dar a Ele um culto abençoado também, assim como nós já prestamos até agora. Estamos caminhando para perto do final, né? Mas ainda tem a palavra da noite. Eu e a Milena nós conversamos pouco em casa sobre a palavra, algumas coisas, né, de grosso modo, mas nós não entramos a fundo sobre o que ambos iriam falar. Mas o Senhor, Ele trouxe uma passagem, gostaria de pedir aos irmãos que abrissem no livro de Ezequiel. E eu acredito que o Senhor, quando Ele quer advertir sobre alguma coisa, Ele não vai falar às vezes uma, não vai falar duas, talvez vai falar três, vai enfatizar e vai deixar aquilo de forma clara para que depois a gente não caia em uma ignorância e ache que o Senhor não falou, não nos advertiu. Ezequiel capítulo 3, versículo 4 até o versículo 7. Amém? Deixa eu pegar meu celular aqui para poder ficar de olho na hora. Estou com um celularzinho antiguinho, mas que me funciona muito bem, graças a Deus. Porque a gente estava conversando na cela, o pastor e a pastora não puderam estar presentes, mas a gente estava conversando sobre o celular, né? A Milena comentou que no início do culto. E eu falei na cela justamente sobre isso, que eu estava tentando me desapegar um pouco, chegar em casa, desligar o telefone, ficar mais concentrado com o Senhor, com a família, né? A família é um presente de Deus. E no dia da célula, que eu estava chegando em casa, o celular caiu da porta do carro, bateu a tela, uma altura mínima, assim, meu celular já caiu de altura de quase 2 metros, e não quebrou. E ele trincou a tela, trincou metade da tela, que só foi piorando ao longo do dia. Mas acho que eu comecei a querer murmurar, né? A Milena já me advertiu, e também, graças a Deus, como eu já estava nesse caminho de desapegar um pouco, foi tranquilo. Então, estou com o celular aqui um pouco antiguinho, mas dá para ver a hora e faz a ligação, que é o essencial. Ezequiel, capítulo 3, versículo 4 ao 6. E diz assim, a minha versão, que é a Almeida: E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difíceis, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é o rosto obstinado, e preste atenção nessa palavra aqui, obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Amém? Somente esses versículos. E quando o Senhor estava me dando a passagem de hoje, né, Ele me deu um título, que é O Povo de Coração Duro. Aí, geralmente, né, sempre pede às vezes um título, e eu sei que agora tem no YouTube também que a gente coloca lá. Então, o foco da mensagem, né, que o Senhor quer trazer nessa noite sobre o nosso coração é um povo de coração duro. E como é que isso pode, né, influenciar na nossa vida? Quais são os caminhos que a gente acaba tomando por ter um coração duro? Quais são as consequências? O que nos leva a tudo isso, né? Mas antes de a gente entrar no contexto principal da mensagem, né, é sempre bom a gente trazer um pouquinho sobre o porquê que a gente está lendo esse capítulo específico, Ezequiel, esse povo, o que está acontecendo, o que é isso tudo, né? E Ezequiel, ele é um profeta, e a Bíblia considera ele como um dos profetas maiores. Ele é um profeta que é levantado por Deus no tempo em que o povo de Israel, eles foram exilados para a Babilônia.
Se não me falha a memória, eu acho que é ali perto do tempo também em que Daniel também profetizou e falou com aquele povo. E era um tempo que aquele povo estava exilado, e o Senhor levanta Ezequiel porque ele precisa advertir aquele povo sobre algumas coisas que estão acontecendo no meio deles. Quando o Senhor ele traz Daniel também para trazer algumas advertências para aquele povo, é porque o Senhor ele entende que o exílio e tudo aquilo, né, que eles estão passando, o Senhor deixa isso bem claro para eles, tudo aquilo que eles estão passando como forma de afronta, forma de perseguição, forma de ser exilado, de sofrer, tudo que eles estão caminhando, o caminho para onde eles estão indo é porque eles não estão ouvindo ao Senhor e eles estão com o coração endurecido quanto ao que o Senhor está falando. Então, essa é uma mensagem que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Inúmeras vezes nós nos pegamos com o coração endurecido. Inúmeras vezes o Senhor ele fala conosco de uma forma clara, nítida e de uma forma assim bem transparente. Mas às vezes, por nosso coração estar tão endurecido, nós não damos ouvido ao que o Senhor está falando. E é essas advertências que o Senhor está trazendo nessa noite para nós. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, não precisa abrir sua Bíblia que eu anotei aqui, diz assim: E agora, Israel, o que o Senhor requer de vocês, não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, e andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Mais uma vez, e agora, Israel, o que o Senhor requer de vocês, não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Ele não está inutilizando o fato de temer ao Senhor, mas ele está falando principalmente sobre o fato de que o nosso coração e a nossa alma esteja voltado para Deus. Deuteronômio capítulo 15, versículo 7 diz assim: Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos aos seus compatriotas pobres. Então, o que o Senhor está trazendo, a mensagem que está trazendo através de Ezequiel, é que aquele povo, ele está exilado, ele está passando por um período, eles estão passando por uma provação, com certeza não somente pelo coração duro, mas um dos principais motivos, e o Senhor deixa isso bem claro, é por causa da dureza do coração daquele povo, que às vezes não quer ouvir o Senhor, não quer entender o que o Senhor está falando e não está dando ouvidos ao que o Senhor está falando. Tanto que o Senhor, quando ele fala com Ezequiel, ele diz assim, no versículo 5, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. O que ele está trazendo para Ezequiel é o seguinte: eu não estou te enviando a um povo que nunca ouviu falar de mim. Eu não estou te enviando a um povo que nunca ouviu a minha correção. Eu não estou te enviando a um povo que não conhece as minhas leis, não conhece as minhas ordenanças, não conhece os meus caminhos, não sabe dos meus preceitos e não sabe tudo que eu ditei para ele. Não é para esse povo que eu estou te enviando, mas é para a casa de Israel. É a casa em que eu recolhi, é a casa em que eu livrei, é a casa em que eu ensinei, é a casa em que eu trouxe milagres, é a casa em que eu trouxe testemunho, mas que ainda assim está com o coração endurecido e que por conta desse coração endurecido estão sofrendo por exílio. Versículo 6, ele vai continuar dizendo e complementando: nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. E ele complementa: se eu as tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Olha só o que o Senhor está trazendo através de Ezequiel. Eu estou te enviando a um povo que conhece, mas não é um povo que não me conhece, não é um povo que não conhece a minha lei.
Talvez, se eu te enviasse a um povo que não me conhece, que não conhece a minha lei, que não conhece o meu amor, que não conhece a minha direção, que não conhece a minha palavra, que não conhece meus ensinos, talvez se eu te enviasse a esse povo que não conhece nada, esse povo iria te ouvir. Mas o Senhor está falando, não é para esse povo que eu estou te enviando. Eu estou te enviando para um povo que conhece tudo isso. E mesmo conhecendo tudo isso, ainda assim escolheu não me ouvir. Versículo 7, ele complementa dizendo o que diz no 5 e no 6. Trazendo um motivo. Ele terminou dizendo no 6, né? Certamente dariam ouvidos. E o versículo 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. O Senhor, mais uma vez, ele deixa claro que o povo de Israel, ele virou o rosto para o Senhor. Ele virou literalmente a face. É a mesma coisa quando você vai cumprimentar alguém e aquela pessoa, por ter algum motivo e não querer falar com você ou algo do tipo, se conhece já a hora e joga por terra, e aquela pessoa simplesmente virar o rosto para você e não quer falar contigo. E essa é a advertência que o Senhor está trazendo a Ezequiel. É a esse povo que eu estou te enviando. E quando o Senhor ele fala isso a Ezequiel, é para Ezequiel também poder entender em que caminho ele vai andar. É para ele poder entender em qual território ele vai pisar. É para Ezequiel entender que aonde é que o Senhor está levando, sobre qual é a direção, sobre qual é o povo. Não vai pegar Ezequiel e jogar no meio de um escuro do nada e começar a partir dali a dar ensinamento a Ezequiel sobre o que ele quer falar. Ele começa a preparar Ezequiel sobre qual caminho que ele vai trilhar quando precisar falar com aquele povo e sobre qual povo ele está sendo direcionado. Em Mateus, deixa eu ver se eu marquei aqui. Marquei. Mateus 13, versículo 14 e 16. Isso aqui, acredito que todo mundo conhece, que é a parábola do semeador. Versículo do 14 ao 16, né? Mas só para trazer um pouquinho a memória, a parábola do semeador. É quando Jesus, através de uma parábola, né, ele conta sobre as sementes que foram jogadas, algumas em terras férteis e outras em terras não férteis, e por que umas nasceram, germinaram, cresceram, e por que outras sementes não germinaram, não cresceram e não foram adiante. Capítulo 14 vai dizer assim: e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. E aí ele traz o motivo por que isso vai acontecer através da profecia que Isaías falou. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu cure. Olha só qual é o perigo de ter um coração endurecido. O Senhor, quando Ele fala o problema, né, o porquê de um mal acontecer, Ele traz, irmãos, motivo, Ele traz a consequência, Ele traz o porquê de não querer que aquilo aconteça. Da mesma forma como a gente, às vezes, quando vai converter uma pessoa, né, e a gente fala, sabe por que Satanás não quer você na igreja? Porque você vai largar bebida, porque você vai largar drogas, porque você vai largar pessoas de maus caminhos, e você vai começar a entender que você precisa melhorar, e você vai começar a se converter dos seus maus caminhos, e você vai começar a se achegar mais a Deus, e se achegando mais a Deus, você vai se santificar, e você não vai mais querer voltar para o mundo, e vai querer permanecer na presença dEle. O Senhor, Ele traz todos os motivos, e assim também Ele traz o porquê de o Satanás querer o nosso coração endurecido,
por que essa dureza de coração pode trazer consequências? E quando não traz consequências, quais são os benefícios de ter um coração voltado ao Senhor? Versículo 15, ele vai dizer que o motivo é para que não veja com os olhos e nem ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu cure. O que o Senhor está falando, o que Jesus está falando através de uma parábola simples para a gente, mas de forma clara, é o coração do homem, muitas vezes, ele está voltado para uma dureza e Satanás, ele tende a deixar o coração dessa forma, preso realmente de uma forma dura, para que a gente não consiga com os olhos ver, e aí está falando com os olhos físicos, mas também com os olhos espirituais, para que a gente também com os ouvidos físicos, com os ouvidos espirituais também, a gente não ouça as palavras do Senhor, para que a gente também com uma compreensão que existe no nosso coração humano, mas que existe também na nossa alma, que ela é quem fala acerca dos sentimentos vindos do Senhor, para que com isso a gente não se converta e não se cure. A conversão, ela não é somente eu aceito o Senhor como meu Salvador, eu venho aos cultos, todos os cultos que estiverem disponíveis, eu faço parte da ceia e eu estou convertido na casa do Senhor. A conversão, ela fala sobre arrependimento, sobre nós largarmos as nossas mazelas, sobre a gente largar os nossos pecados e a gente passar a trilhar um caminho de retidão ao Senhor, quando nós não estamos mais com o coração endurecido. Essa é uma das advertências de nós termos um coração duro. E quantas vezes nós não chegamos no culto, ou o Senhor não chegou para dar uma palavra, uma notícia ou qualquer coisa, e nós estávamos com o coração endurecido, e talvez nós estejamos com o coração endurecido ainda acerca de algumas coisas que o Senhor nos adverte. A palavra que Milena leu em Joel capítulo 2, versículo 12, diz assim... Irmãos, dando para os irmãos ouvirem bem, é porque eu não estou colocando o microfone muito perto para não atrapalhar muito aqui a gravação também. E às vezes acabo que eu me exalto, falo um pouco alto, então tentando manter aqui a linha. Joel capítulo 2, versículo 12 diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto. Versículo 13 que ela leu também diz: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Talvez a gente saiu de casa num domingo de tarde, numa festa do tomate, veio para a casa do Senhor, talvez imaginando que o Senhor iria nos dar uma palavra de esperança ou de encorajamento sobre o que nós vamos viver durante a semana e sobre o que nós vamos passar e sobre o que nós vamos vencer. Mas a palavra do Senhor, desde o início do culto e até o final, é: arrependam-se dos seus caminhos, não fiquem com o coração endurecido, ouçam as minhas palavras, porque eu sou tardio em irar-se, mas o Senhor, Ele tem pressa em nos curar, em nos restaurar, em nos fazer andar num caminho de retidão. E o Senhor tem pressa disso, não é única e exclusivamente por amor à nossa vida, mas principalmente por amor às vidas que ainda não ouviram falar dEle. Que foi o que Ele disse a Ezequiel: eu não estou enviando a um povo que não me conhece, mas talvez se enviasse a um povo que não me conhece, eles de primeira talvez iriam te aceitar. É por isso que o Senhor precisa e necessita que o nosso coração esteja totalmente voltado a Ele. Com todo o respeito, irmãos, mas o Senhor, Ele entende que a gente tem serviço, Ele entende que a gente tem trabalho, Ele entende que a gente tem obrigação, Ele entende que a gente tem afazeres, Ele entende que a gente tem coisas na terra a cumprir-se, mas Ele não admite que tal coisas ocupem o lugar de primeira importância que é dEle. O Senhor, Ele entende as nossas necessidades, as nossas fraquezas, entende as nossas lutas e as nossas batalhas, mas ainda assim a palavra
promessa dele é que a gente continue caminhando e trilhando o caminho dele. Ele não está falando para a gente começar a fraquejar de acordo com as situações, mas ele está falando: se convertam, deixe o pecado para trás, abandone as más companhias, comece a andar em retidão, comece a se santificar, assim como Helena leu em Josué, comece a fazer jejum. Joel, comece a fazer jejum, comece a matar a carne e santificar o espírito. No livro de Josué, se eu não me falho a memória, acho que o capítulo 24, quando Josué já está na velhice, ele está se despedindo do povo. Acabei falando Joel, eu tinha que ler Josué também. Só achar o versículo aqui, porque eu li em uma outra Bíblia. Josué, capítulo 24, versículo 20. Ele começa no 19 dizendo assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Versículo 20: se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranho, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo, que vós escolhestes o Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Josué, quando ele traz essa advertência àquele povo, eu não posso dizer que ele traz algumas palavras de medo, mas ele traz um temor sobre aquele povo. Se vocês tiverem que escolher, então escolham o Senhor. E aquele povo diz: nós vamos escolher ao Senhor. Escolher ao Senhor, irmãos, é fazer com que todas as nossas preocupações, nossas ansiedades, nossas decisões, elas primeiro passem pelo filtro de Deus para depois passar para o nosso filtro. Nós, assim como eu disse, nós temos lutas, nós temos dificuldade, a gente tem inúmeras coisas a resolver no dia, mas quando o nosso filtro é o Senhor, essas coisas parece que passam a se tornar pequenas. E lá em Mateus, onde a gente estava lendo, Provérbios 4, versículo 23, isso aqui é clássico, a gente conhece de cor e salteado em inúmeras versões. Vai trazer um versículo que fala também sobre o coração. E ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que tens que guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. E que saídas da vida são essas? O nosso coração, o coração do homem, como a Bíblia diz, ele é um coração que ele é tendencioso ao mal. Ele é tendencioso às coisas ruins. Ele sempre vai puxar para o lado oposto ao que o Espírito Santo está puxando. Porque o nosso coração, ele tende a querer as coisas desta terra e não as coisas celestiais. Verdade seja dita, a gente não ora, não é porque a gente tem um desejo enorme no nosso coração. A gente não jejua porque o nosso coração está saltitando de vontade de jejuar. A gente não anda, às vezes, em um caminho de retidão, ou pelo menos tenta andar em um caminho de retidão, porque o nosso coração está transbordando por esse desejo. O nosso coração ele está totalmente na contramão disso tudo.
Mas para a gente entender que o domínio do nosso ser vem do Senhor e guiado também pelo Espírito, a gente entende que é o coração que deve ser dominado. Que o coração não vai nos dominar, mas nós vamos dominar a ele, não com nossas próprias forças, mas pela força do Espírito Santo agindo em nós. Por isso que o Senhor, quando Ele fala com Ezequiel para falar sobre aquele povo, Ele fala, é um povo de coração duro. Porque esse povo passou a querer seguir o coração, a seguir o próprio coração e não ouvir a voz do Senhor, não ouvir o ensinamento do Senhor, não andar no caminho do Senhor. Mas o Senhor está falando, fala para esse povo passar a quebrantar esse coração. Nós cantamos um louvor aqui no início que diz, sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração. Que isso não seja cantado da boca para fora, irmãos, mas que seja uma verdade na nossa vida. Assim como a Milena disse, assim como o grupo de louvor cantou, assim como nós abrimos as nossas bocas e cantamos ao Senhor também, que não seja somente uma empolgação, mas que seja uma verdade vivida. Que o Senhor realmente sonde o nosso coração, que o nosso coração passe a não ser mais um coração duro, mas que seja um coração aberto ao que o Senhor quer falar em nosso meio, ao que o Senhor quer fazer em nosso meio, ao que o Senhor quer agir em nós, através de nós, ao que o Senhor quer fazer, não somente nessa casa, mas nos levar a agir também em outros momentos, em outros lugares, no nosso serviço, no supermercado, em uma farmácia, em onde nós estivermos. Que o nosso coração não esteja endurecido, mas que ouça a palavra do Senhor. Só para a gente poder concluir aqui, que eu não quero enfadar, não quero ir além do que o Senhor me deu, não quero trazer palavras que vêm somente da minha boca, que vêm da minha boca, mas que venha do Senhor. Eu quero mais uma vez voltar a Joel capítulo 2. Foi o capítulo que a Milena leu. E eu acredito que é o que o Senhor está falando conosco desde o início. Se o Senhor a incomodou a voltar a ler novamente e falar sobre arrependimento, não foi sem nenhum motivo. Se o Senhor a incomodou novamente, depois de dar a oportunidade de vir e ler todo o capítulo, não foi sem nenhum motivo. Se o Senhor trouxe esse capítulo nessa noite, não foi sem nenhum motivo. Se o Senhor falou sobre o coração endurecido, irmãos, alguma coisa Ele está nos dizendo nessa noite. É sobre andar em retidão, é sobre largar nossos pecados, é sobre converter o nosso coração, é sobre crer de toda a alma e ser curado e purificado pelo sangue do Senhor. Joel capítulo 12, versículo 2, versículo 12 e 13, diz assim, ainda assim, eu quero ler com todo zelo, com todo amor pela vida de cada irmão, com todo amor e respeito por cada um aqui nessa noite, e quem vai ouvir depois também, porque assim como o Senhor fala, Ele fala com amor, irmãos, Ele é tardio em irar-se. Versículo 12 diz assim, assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choros, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal.
Não adianta somente rasgar as vestes, ele está falando somente de coisas externas. Não adianta somente, às vezes, a gente mostrar por fora que a gente está arrependido e, às vezes, por dentro ainda ter um coração endurecido. Não adianta somente as nossas vestes e a nossa armadura e as coisas que a gente deixa mostrar para as outras pessoas, aparentarem que nós somos pessoas de bom coração, quando o Senhor, que conhece o nosso interior, ainda consegue ver que temos um coração voltado à dureza e que nós não estamos ouvindo a sua palavra. No finalzinho ele diz: o vosso Deus, ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se. Tardio, irmãos. Quer dizer que o Senhor, por mais que a justiça dele, e por mais que a justiça, às vezes, segundo os nossos olhos, diga que a gente deva pagar por algo em determinado momento, o Senhor está falando: o meu amor, ele ainda é tão grande a ponto de fazer com que a minha ira, ela recue, para que você entenda que a minha palavra ainda é de retidão ao coração, para que dê tempo de você voltar a um caminho de retidão, e assim você conseguir trilhar um caminho por mim e comigo. O Senhor está falando, a ira dele, ela se tardia por causa do amor dele. E que nessa noite esse amor nos alcance, mas que esse temor do Senhor também nos alcance. Que a palavra de esperança do Senhor sobre nós vivermos um dia, uma vida santa e santificada com Ele nos céus, nos alcance, mas que também a palavra dele sobre justiça também nos alcance. Que a palavra do Senhor sobre um amor compassivo, que entende os nossos erros e não nos julgue, nos alcance, mas que também a palavra do Senhor que fala sobre conversão dos maus caminhos e arrependimento também nos alcance, porque Joel mesmo advertia sobre o dia do Senhor. E nós não podemos deixar de falar sobre o dia do Senhor. Nós não podemos deixar de falar sobre o dia em que o Senhor virá sobre nós. Que nessa noite essa palavra vá de encontro ao seu coração, que o Senhor fale de uma forma mais esclarecedora, que Ele traga outras revelações, outras ministrações, que Ele alcance cada vida nessa noite de uma forma única, especial e singular, mas que a gente saia daqui nessa noite, não da mesma forma que nós entramos, mas que a gente saia modificado pelo Espírito do Senhor e arrependidos de todo pecado e buscando sim trilhar um caminho de conversão e de retidão, segundo a palavra e a ordenança do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.